Bom dia a todos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Tiziana Belmonte, eu sou professora formadora em diversidade na Secretaria Municipal de Educação de Ilhéus. Hoje a gente vai dar início ao curso de Relações Étnico-Raciais no Contexto Escolar. Esse é nosso primeiro módulo e nele a gente vai começar a estudar alguns conceitos e terminologias que serão comumente utilizadas no decorrer do evento, certo? A gente vai começar a estudar conceitos, significados e discussões sobre raça, etnia, mestiçagem e colorismo, beleza? A partir desse entendimento, a gente vai conseguir compreender melhor os meandros do racismo, certo? Da interseccionalidade, de todos os outros conteúdos que temos para observar mais à frente, tá bem? Então, dando início, eu vou perguntar e vocês podem responder no chat mesmo. Quem sente vontade, quem tiver interessado aí em participar, você acha que raça e etnia é a mesma coisa? Quando a gente parte para esse campo de sua opinião, né? O que você conhece sobre. Você acha que são a mesma coisa? Quando a gente vai discutir sobre todas as questões étnico-raciais, pensa você que raça e etnia, elas passeiam, transitam do mesmo modo na discussão? Podem colocar aí, tá bom? Para a gente entender melhor, essa diferenciação, a gente precisa revisitar esses significados e esses conceitos elaborados a partir de diferentes matizes de discussão, ok? Eu peguei um conceito de raça, significado, na verdade, no dicionário. Raça e etnia, para a gente entender em linhas gerais, certo? Tenho raça como divisão tradicional e arbitrária dos grupos humanos, determinada pelo conjunto de caracteres físicos hereditários, cor da pele, formato da cabeça, tipo de cabelo, certo? Etnologicamente, a noção de raça é rejeitada por se considerar a proximidade cultural de maior relevância do que o fator racial, certo? E aí eu tenho que etnia. Na antropologia, etnia, ela significa coletividade de indivíduos que se diferencia por sua especificidade sociocultural, ok? Refletida principalmente na língua, religião e maneira de agir. Vocês percebam que raça, ela está diretamente ligada ao conjunto de caracteres físicos e hereditários. E etnia, ela está diretamente ligada a aspectos socioculturais, língua, religião, maneira de agir. Porque quando a gente vai tratar das questões étnico-raciais, de todos os atravessamentos, a gente precisa falar sobre raça e não sobre etnia. A gente vai começar a verificar isso agora, tá? Em primeira instância, as abordagens acerca de raça, elas perpassavam muito pela visão biológica. Na verdade, era bastante exclusivamente pela visão biológica, certo? Porque foi quem iniciou essa abordagem a partir da categorização das raças. Isso começou em 1684. O que é que isso queria dizer para a gente? Biologicamente, o termo raça era utilizado para classificar a diversidade humana em grupos fisicamente contrastados, certo? Todo esse conteúdo, gente, vocês terão acesso como aporte teórico no Google Classroom, tá bem? Tá tudo lá para vocês. Então, mais à frente um pouco, né? Porque essas análises, elas duraram um tempo. Mais à frente, o conceito de raça passa a atuar nas relações entre classes sociais, isso na França, né? Entre classes sociais. Já no século XV, a descoberta de outros povos coloca esse conceito de humanidade que a civilização ocidental cunhou em xeque, né? Porque para eles era tudo muito igual. Então, descobriram que havia negros, havia ameríndios, havia melanésios e essas pessoas elas precisavam estar em algum contexto de racialização, certo? É como se elas estivessem passíveis de um reconhecimento enquanto seres humanos.
Daí, queridos, essas explicações sobre os outros, né? Porque quem se enquadrava no padrão de civilização ocidental tinha a sua classificação. Quem não eram os outros, certo? Então, essa ideia, esse reconhecimento começou a transitar pela teologia, pelas escrituras. Porque nesse período do século XV e tal, as escrituras, a teologia era responsável pela razão e explicação. E o que acontecia? Para que essas pessoas fossem consideradas humanas, era preciso provar na Bíblia, nas acontecências da Bíblia, que esses grupos faziam parte da raça humana a partir da presença de características nos relatos sagrados. Vejam só. Se as características físicas dessas pessoas não se aproximassem dos relatos sagrados, elas não eram consideradas pertencentes à raça humana, ok? Mais algum tempo se passou e a partir do século XVII, a cor da pele, características morfológicas como forma do nariz, dos lábios, do queixo, formato do crânio, ângulo facial, foram utilizados para aperfeiçoar a classificação. E após muitas descobertas de dezenas de raças e sub-raças, chegou-se à conclusão de que raça não é uma realidade biológica, porque há muitas raças, muitas sub-raças e sub-sub-raças e né, assim sucessivamente, que foram descobertas e vêm sendo descobertas, que se permanecessem sendo categorizadas da maneira como estavam, só serviriam para dividir o grupo em raças estanques, mas não haveria uma classificação tão profícua como eles queriam que houvesse. Então, concluiu-se que biologicamente e cientificamente raça não existe. Qual a grande questão nesse cenário aí? É justamente a junção das características fenotípicas com as questões morais, a partir do momento em que as pessoas responsáveis por essa construção de conceitos, por essa organização social, uniu as características fenotípicas com questões morais, isso causou a divisão e a hierarquização de grupos raciais, ok? Aí foi onde começou toda a situação que sinalizava para ocorrências de racismo, certo? No momento em que categorizam-se raças, e uma é considerada preponderante, a outra, alguma coisa já está errada, não é verdade? Então, a raciologia, que é quem é responsável por isso, né, quem foi responsável por isso, operou nesse sentido, de legitimar o sistema de dominação racial. Na verdade, ela não cumpriu, né, o que era de fato seu papel, que era atentar para a quantidade de diversidades que existia. Ela utilizou disso para legitimar essa dominação, tá? Essa hierarquização da raça. E aí, essas convicções foram todas difundidas no tecido social das populações dominantes e posteriormente recuperadas por ideais nacionalistas. Todos conhecem quais são os ideais nacionalistas, né? Estamos, inclusive, vivendo sob eles atualmente. Bem como naquela época pelo nazismo, no sentido de legitimar o extermínio causado na Segunda Guerra Mundial. Então percebam o risco disso aí, que bagunça que foi organizada, né, por conta dessa noção de uma raça estar acima da outra, certo? Acho que vocês conseguem me entender até aqui, não é verdade? Aí a gente vem para os dias atuais e percebe que atualmente esse conceito de raça ele não carrega discussões biológicas. A biologia, inclusive, abandonou as abordagens acerca de raça depois de todo esse contexto caótico que foi causado, né? Muito pelo contrário, é um conceito que hoje
ele é carregado de ideologia, porque a sociologia recuperou, ressignificou essa construção e impôs um novo olhar sobre, certo? O conceito de raça hoje, ele é ideológico. Por que ele é ideológico? Ele esconde algo que ainda não foi proclamado, que nesse caso das relações raciais, é a relação de poder e dominação. No campo semântico do conceito de raça, né, ele é determinado pela estrutura global da sociedade e pelas relações de poder que a governam. O grande segredo estaria em considerar a diversidade humana fora desse caráter de vilipêndio, né, desse caráter de humilhação, desse caráter de escravização, de possibilidade de escravização, desse caráter de dominação e de opressão. Se esse cenário tivesse fora desse contexto, a gente conseguiria conversar melhor sobre raça, né? Conseguiria tirar, não conversar melhor, perdão, a gente conseguiria sair desse campo ideológico, certo? Mas ele é completamente necessário, porque há ponderações a serem feitas, há discussões a serem feitas, há observâncias a serem feitas e há ações a serem tomadas, certo? A gente percebe nesse contexto todo que a diversidade ela é completamente necessária. E é na diversidade que deve se reivindicar a igualdade, no respeito às idiosincrasias culturais e étnicas, em todas as individualidades dos seres coletivos. Se a gente não conseguir transitar por isso, observando as individualidades do outro, a gente não consegue efetivamente pôr em prática esse respeito, essa observância às diversidades, tá? Então vamos lá, dando seguimento, concomitante a esse processo, né? A gente está vendo aí algumas datas, enfim, o processo de escravização da população negra ocorria. E aí, no fim desse período escravocrata, no intuito de limpar a nação e constituir o Brasil enquanto sociedade, preservando as características da raça branca, houve um incentivo muito forte para a entrada de mais brancos no Brasil. Porque o processo de mestiçagem ele já havia sido iniciado a partir das ocorrências de estupro sofridas pelas mulheres negras escravizadas, né? Em primeira instância, esses estupros ocorriam mesmo para o aumento da força de trabalho, porque elas conceberiam mais filhos e isso aumentaria o número de escravos daquela família. Mas não havia se pensado no que estava por vir. Então, essa mobilização para a entrada de pessoas brancas no Brasil ocorreu de maneira muito forte, para que a manutenção da branquitude enquanto hegemônica fosse possível, certo? Nesse meio tempo, nesse processo, né, da descoberta da mestiçagem, da percepção da mestiçagem aqui no Brasil, enquanto um risco para a imagem da sociedade brasileira, algumas figuras brasileiras como Nina Rodrigues, Euclides da Cunha, Silvio Romero, Gilberto Freire, caracterizavam esse processo de mestiçagem parecido como era a categorização das raças que a gente conversou anteriormente, certo? Para essas pessoas, a miscigenação seria como uma degenerescência da civilização, ou seja, uma decadência da moral da sociedade brasileira. Como é que a gente vai explicar a quantidade de pessoas mestiças no Brasil, certo? O que é que vão achar da sociedade brasileira? A gente precisa dar um jeito nisso. Tanto que a mestiçagem é considerada quando há mistura de raças hierarquizadas, brancos com negros, brancos com indígenas, para que ela aconteça nos moldes em que surgiu, é preciso que haja essa subalternização de uma dessas raças, né? Ou seja, a mestiçagem branco com branco vai ser difícil alguém reconhecer. E aí, pessoal, a gente começa a observar a quantidade de pessoas mestiças, certo? Isso a gente já trazendo para
as configurações atuais, né? E que isso desemboca muito no colorismo, certo? Colorismo é outro termo que vem sendo bastante discutido atualmente, já há algum tempinho, mas é um conceito um pouco atual, que ele também veio hierarquizar os acessos de oportunidades a partir dos traços fenotípicos das pessoas, certo? A gente precisa lembrar que não é o colorismo que faz isso, não é a mestiçagem que faz essa hierarquização, compreende? Não é quem cria todas essas barreiras é a branquitude, ok? A branquitude ela é responsável pelo racismo, a branquitude ela é responsável por essa hierarquização das pessoas a partir do tom da sua pele. A branquitude é responsável pelo acesso ou não de pessoas a determinados espaços, ok? Então, isso precisa ser muito bem explicado, tá? Olha, não são os brancos, a branquitude, os ideais que foram construídos para justificar essas atrocidades que acontecem contra populações contra povos, que foram historicamente preteridos. Leia-se que a gente está estudando aqui especificamente a população negra e a população indígena, ok? Então, o colorismo ele vem hierarquizar esse acesso às oportunidades a partir dos traços fenotípicos das pessoas. Quanto menos negro você for, embora você seja negro, você tem mais oportunidades. O colorismo é isso aí. Quanto mais próximo de África forem seus traços fenotípicos, menos oportunidades você terá. Nesse contexto do colorismo, ainda que a pessoa seja reconhecida como negra ou afrodescendente, a tonalidade da sua pele vai decidir o tratamento que ela vai ter na sociedade. O colorismo, ele constrói não lugares diuturnamente, para pessoas de pele mais retinta. Pele mais retinta é pele mais escura, certo? No Brasil, é uma peculiaridade, né? Além do tom de pele, nós temos cabelo, nariz arredondado, largo, que são fatores que também influenciam diretamente nesse processo de discriminação. A lógica do colorismo mesmo que o indivíduo seja afrodescendente, o fato de possuir características mais próximas da Europa do que de África o torna agradável aos olhos da branquitude. Essa pessoa negra, ela passa a ser tolerada, mas não aceita, certo? Por quê? Porque ela não é branca, entendem? E aí a gente tem a prática de alisamentos para camuflar, né, essa aproximação de África e ser tolerado em determinados espaços outrora negados ao povo preto, certo? Alisamento é um tipo de prática, né, que nas discussões étnico-raciais chama-se essas práticas de você disfarçar a sua negritude de mimetismo, ok? A grosso modo, assim, e em linhas gerais, ele funciona como uma troca de favores, né, o colorismo. Por quê? A branquitude vai permitir a presença de sujeitos negros com identificação maior de traços físicos mais próximos do europeu, mas não eleva ao patamar dos brancos. Ele vai ser, digamos assim, olha, eu permiti que você entrasse no meu espaço, porque eu consigo te enxergar próximo a mim, mas você não é um dos meus, não esqueça disso, certo? Aquela história, né? Olha, é quase da família, certo? Mas não é, entendem? O colorismo cria também a falsa sensação de inserção de toda a população negra. Quando isso a gente traz quando conversa sobre o acesso a bens e serviços, a direitos, as discussões carcerárias, tudo isso, tá? Verdadeiramente, os negros de pele escura, eles permanecem preteridos em tudo. Se a gente for acessar os dados de dados simples, água potável, saneamento básico, alimentação, gás de cozinha, etc. A população preta mais retinta está à margem, é quem menos acessa. Então,
Vamos lá, vamos observar isso direito, sabe? Vamos observar, vamos estudar o que é esse colorismo, entendeu? Porque ele mesmo, o colorismo, ele causa digamos que, entre aspas, essa intriga dentro do movimento, né? Porque as pessoas negras mais retintas, elas se sentem preteridas, e de fato são, em todos os campos, afetividade, escolaridade, acesso à cultura, enfim. E as pessoas negras menos retintas, elas têm um pouco mais de abertura nas oportunidades, porém elas continuam sendo negados outros cenários também, tá? Elas permanecem passando por situações de racismo. Então, é uma observação muito minuciosa e bastante crítica para a gente compreender os meandros do colorismo. Pessoal, esse nosso primeiro encontro encerra por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido, gostado do conteúdo. Não esqueçam de visitar o Google Classroom, todo o aporte teórico que vocês precisam para continuar com a nossa descoberta, com o nosso fortalecimento do conhecimento. Está tudo lá. As tarefas que vocês precisam cumprir também estão lá, certo? Todos os materiais estão hospedados nessa plataforma do Google Classroom, tá bom? Eu espero que vocês tenham uma excelente semana e eu deixo aqui o meu forte abraço para vocês. Muito obrigada pela atenção de todos vocês, tá bem? Um abraço, gente. Bom dia.